Meu Deus, esse texto é longo, hein? Mas vamos ler rapidamente. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimou o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoaquim, rei de Judá. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo: por que escreveste nele, dizendo: certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assenta sobre o trono de Davi, e serás lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei a sua iniquidade nele e na sua descendência e nos seus servos, e trarei sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, e escreveu, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Vamos repetir isso aqui no final? Levanta as mãos, diga aí: ainda. Está fraco, diga aí: ainda. Lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Aplauda Jesus. Glórias a Deus, amém? Espírito Santo, me usa, me ajuda a pregar essa palavra, Senhor. Meu Deus, levar o coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, essa história, ela é tremenda, né? Mas assustadora. Ela conta a história de um rei perverso chamado Jeoaquim, e também do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele teve uma missão dura, difícil. Por quê? Porque ele foi levantado por Deus para pregar para Israel num tempo de pecado, em um tempo de declínio espiritual. Jeremias, ele foi levantado por Deus, chamado por Deus, mais ou menos ali no ano de 627 a.C., sobre o reinado do rei Josias. E ele profetizou durante 40 anos. Quantos anos? 40 anos em Judá, em Jerusalém. Mas o detalhe interessante é que quando Deus chama ele, Israel estava vivendo um período de avivamento. De quê? Israel, não, Judá, né? Judá e Jerusalém estavam vivendo um tempo de avivamento. Porque esse rei Josias, ele foi um bom rei. Apesar dele ser filho de um rei mau, perverso, os seus pais, o seu pai Amon e o seu pai também, o seu avô Manassés, Manassés considerado o pior rei da história de Judá. Amém? O pior rei da história é Manassés. Pensa em um rei perverso. Você olhava para Manassés, era o próprio diabo encarnado nele.
E no reinado de Manassés, o povo de Deus, Judá, Jerusalém, se afundaram, mergulharam no pecado, na idolatria. Ele sacrificava os filhos dele, ele queimava o próprio filho dele como oferta aos deuses pagãos. E Israel, todo o povo também estava praticando feitiçaria, estava praticando bruxaria. Israel, o povo santo, Judá, Jerusalém, o povo santo. Eles estavam na prática do pecado. E muito interessante que quando Josias ele assume o reinado ali em 627 a.C., ele toma uma posição totalmente diferente dos pais dele. Diga glória a Deus. Amém? Porque, querido, o pecado é uma escolha. E quando ele assume, os pais dele eram mal, perverso. Mas ele assumiu e falou: não preciso ser igual ao meu pai. Tinha uma maldição na família dele. Mas quando ele assume, ele fala: eu não vou seguir esse caminho. E ele resolve buscar-se e ser fiel a Deus e seguir o caminho de Davi. Glórias a Deus, aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que tem pessoas que parece que tem uma maldição na família. Sabe? A família dela é conturbada. A família dela, os relacionamentos não dão certo. A família dela é alcoólatra. E a pessoa vai para o mesmo caminho. Josias falou: não, eu vou ser fiel a meu Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Porque o outro fez, você não é obrigado a fazer. Você pode fazer a diferença, amém? Quantos aqui estão dispostos a fazer a diferença? Diga glória a Deus. E ele resolve ser fiel. E no período do rei Josias, Jeremias é levantado. E ele vive no início dos seus ministérios. E aí o rei Josias ali, durante 18 anos, mais ou menos, ele reinou. Então, 18 anos do ministério de Jeremias foi glórias, o pastor Joel, foi bênção, avivamento, e o povo se rendendo a Deus, o povo se convertendo dos seus maus caminhos, porque eles estavam afundados no pecado. Então, foi os 18 anos mais felizes do profeta Jeremias. E Deus faz ele experimentar esse avivamento, essa santidade, essa comunhão, até que o rei Josias é morto na batalha de Mígido, através de uma batalha que teve entre Faraó Neco, se não me falha a memória, rei do Egito. Então o rei Josias, ele morre nessa batalha, porque Faraó dominava, Judá, Jerusalém, pagava tributos altíssimos a Faraó. E Josias, ele se opôs contra essa prática. Mas ele teve que lutar por isso. E em uma batalha ele morre. E um detalhe que quando ele morreu, quem é levantado rei no lugar dele, de Josias, é o filho dele, Joaquim. Amém? Primeiro teve outro lá, mas o povo não aceitou. Então, Joaquim. E detalhe, quem que levantou Joaquim? O próprio faraó Neco. E Joaquim, ele era marionete de Faraó. Estava ali, mas quem mandava, assim vamos dizer, era Faraó. E ele se sujeitou a Faraó, pagava tributos altíssimos. E Joaquim voltou à prática do pecado. E Israel começou a cair espiritualmente falando. Quem consegue entender? Amém, irmãos? E aí Jeremias começa a ter os piores momentos da vida dele. Por quê? Porque sob o reinado de Joaquim,
Ele pega todo aquele avivamento que o povo estava vivendo do período do rei Josias, de comunhão, e como se ele jogasse na lata de lixo. E volta a idolatria, volta o pecado, a rebeldia, desobediência. Começa a fazer altares pagãos. Começa a abandonar os cultos, as festas, as tradições. E eles começam a levantar altares a Baal. E Jeremias, como era um profeta levantado por Deus, ele começa a confrontar, ele começa a profetizar, ele começa a denunciar o pecado do rei Joaquim e o pecado de Judá e de Jerusalém. Consequência disso, Jeremias certa vez foi preso na masmorra, depois foi lançado numa cisterna, bateram em Jeremias, e depois ele foi lançado num cárcere. Então a vida profética, o ministério de Jeremias foi duro, irmãos. Alguns historiadores contam que ele foi morto, apedrejado, porque Judá e Jerusalém, o povo não gostava dele. Por quê? Porque ele denunciava o pecado, ele confrontava, e ele começou a profetizar: olha, por causa do pecado de vocês, Deus entregou essa cidade, Deus entregou esse povo na mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai vir aí, vai levar muita gente a escrava e se rende a ele, e aquele que resistir vai morrer. E o rei Joaquim não gostou dessas profecias, porque ele não queria profecia contra, ele não queria profecia mal, ele queria profecia boa ao respeito dele. Nesse mesmo tempo, se não me engano, tinha um profeta, ai meu Deus do céu, se não me falha a memória, chamado Ananias, que o povo gostava desse profeta, mas a Bíblia diz que ele era um falso profeta, mas ele só profetizava as coisas boas. Peraí, quer dizer então, pastor, que o rei Joaquim, quer dizer então que o povo estava fazendo coisa mal, estava praticando pecado, mas queria profecia boa? Não tem. Se você quer profecia boa a seu respeito, então você deve ser fiel a Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Não tem como eu praticar o pecado e querer que Deus manda alguém profetizar bênção na minha vida. Não existe. Então o profeta Jeremias, eles não gostavam dele, porque ele denunciava o pecado e a destruição de Jerusalém, do templo. E certos dias, Deus estava cansado do pecado de Judá, de Jerusalém, do rei Joaquim perverso. Deus manda Jeremias escrever um livro. Amém, irmãos? Manda escrever nele, pega lá, manda ele escrever. E ele pega o rolo de um livro, ele começa a escrever. E Deus ia falando. E aquilo era mal, era coisa ruim, terrível. E o recado de Deus escrito naquele livro, para que ele mandava Jeremias escrever para o rei Joaquim, era: vocês vão cair, eu cansei, vocês vão ser destruídos. Mas Deus, a intenção de Deus não era destruir aquele povo. Quando Deus manda Jeremias escrever, a intenção de Deus era que o rei se arrependesse. Amém, irmãos? Assim como aconteceu com os ninivitas, quando o profeta Jonas ia lá e falou: Deus vai destruir essa cidade. Mas o povo se arrependeu, Deus não destruiu. Então quando Deus falava para o rei Joaquim: eu vou destruir, eu vou entregar essa cidade, o seu reinado, sua família nas mãos de Nabucodonosor. Ele vai vir, vai destruir esse templo, o grande templo, vai destruir, vai queimar tudo. Vocês vão ser escravos lá, vocês vão gemer. E ele leva aquele livro, aquela história, ali estava a história, ali estava, sabe, Jeremias recebeu de Deus e escreveu a revelação, e ele levou para o rei Joaquim. Olha aqui para mim. Quando o rei Joaquim pega aquele livro, e eles começam a ler,
ali os escribas. A palavra do Senhor vai dizer que o rei Joaquim, os leitores ia lendo, lia, ele pegava uma folha, rasgava e jogava no fogo. Lia outra, ele rasgava e jogava no... O que estava escrito ali foi Deus que mandou escrever. Olha o nível de rebeldia, de maldade de um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele rasgava e jogava no fogo. Até a última página que leu, ele rasgou e jogou no fogo. E ele disse: é isso que eu faço com esse livro. Em outras palavras, eu não creio, eu não estou nem aí. Baruque, que escreveu, Jeremias recebia de Deus, e ele ia falando, e aquilo, queridos, não foi de um dia para o outro. Demorou-se muito tempo, porque aquilo ali era um recado de quem? Aquilo ali é um plano, um projeto de quem? De Deus. Não é fácil você receber as coisas de Deus. E Jeremias recebeu. E o rei mandou, e a intenção de Jeremias é: eles vão se arrepender. E quando ele levou para o rei queimou. Eu imagino, queridos, Baruque, que era o escrivão de Jeremias, um auxiliar, ele chegando até Jeremias. Jeremias, a esperança dele estava ali, naquela palavra de Deus. Ali estava a história dele, ali estava, sabe, o plano de Deus, a história de Deus estava ali. A história, ele escreve. E Baruque chega para Jeremias. E Jeremias, o profeta, ele estava escondido, porque ele estava proibido, o rei estava procurando ele para matar. E Baruque também. Nem foi eles que leram. Ele leu para o povo ali no pote ali. Então quando Baruque chega, aí imagina Jeremias: e aí, Baruque? Deu certo? Se arrependeram? Imagine a cara de Baruque para dar notícia para Jeremias. E Baruque começou a dizer: não deu certo, Jeremias. Mas o que aconteceu? O rei pegou o livro, o seu livro, o livro de Deus. O rei pegou a sua história. O rei pegou os planos de Deus. Ele rasgou um por um e jogou dentro do fogo. Era a história de Jeremias. Era a esperança de Jeremias. E eu fico imaginando, estava lendo isso, falei: meu Deus. Imagine o profeta, ele receber essa notícia. O homem que já tinha sido preso, o homem que seu ministério era contestado. Ele era um profeta verdadeiro. Mas as pessoas falavam que ele não era profeta, que ele era um falso profeta. E ele recebe de Deus uma revelação, ele escreve com fé, com amor, com dedicação. E ele manda levar até o palácio. E daqui a pouco chega a notícia que rasgaram o livro dele. E aí, querido, Jeremias, ele começa, sabe? Ele começa a desanimar, ele começa a desistir. As pessoas chamam Jeremias de um profeta chorão,
Porque ele é um profeta que ele tinha tinha momento que ele entrava em, sabe, a mente dele, ele entrava tipo em depressão, querido. Jeremias, ele já amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jeremias, muitas vezes ele contestava até Deus. Por que o Senhor me ungiu? Por que eu nasci? De tanto sofrimento. Eu estou falando de um homem que foi preso. Eu estou falando de um homem que jogaram ele dentro da cisterna abandonada. Eu estou falando de homem que era ameaçado de morte por pregar a verdade, por pregar e condenar o pecado daquele povo. A esperança dele estava ali naquele livro, era a história dele, do ministério dele estava ali. E agora chega a notícia que a história dele, que estava naquele livro, foi lançado no fogo e foi queimado. E ele começa ali a desanimar. Talvez uma de suas lamentações foi escrita nesse momento. Ele tem um livro de lamentações. Contestando: por que, Deus? Eu não sou profeta. Por que o Senhor me chamou? Esse povo não me escuta. Esse povo não me dá ouvido. O que eu estou fazendo aqui? Porque o Senhor não me deixou eu seguir a minha vida em paz. Ter uma vida normal, ter uma família, ter uma esposa. O Jeremias não casou, irmão. Ele dedicou a vida dele à obra de Deus. Esse homem sofreu. E eu imagino Jeremias triste, desanimado, querendo desistir de tudo, quem sabe. E Deus chega para ele. E o recado de Deus e a ordem de Deus para ele é uma: Jeremias! Jeremias! Quem sabe Jeremias estava lá triste, depressivo. A Bíblia diz que Jeremias, ele teve um tempo que ele mudou para Ananote, ele foi morar numa caverna. Ele vivia numa caverna. Talvez escondido, porque o rei queria matar ele. E Jeremias ali naquela caverna, talvez escondido, fugindo de tudo. Desanimado, porque a história dele tinha sido queimada. E ele desanimando, querendo abandonar tudo. Mas Deus aparece para ele e fala: Jeremias, Jeremias. E ele fala assim: Senhor, Jeremias, o meu recado para você. Jeremias, a minha vontade para você. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. O que, Senhor? Pega e escreve tudo de novo. Você vai fazer de novo. Senhor, mas você vai fazer de novo. Mas eles não ouviram: faz de novo. Mas ele rasgou: faz de novo. Ele queimou: faz de novo. Mas dessa vez vai ser diferente, Jeremias. Porque dessa vez você vai acrescentar muitas outras palavras a mais. Aleluias, glórias a Deus. Essa noite eu não estou falando de Jeremias, não. Eu estou falando de você. Eu estou falando para essa igreja. Porque quantos de nós já não tivemos momentos como esse? Das pessoas pegarem a nossa história, das pessoas pegarem a nossa chamada, pegarem a nossa unção, pegar o nosso propósito que Deus tem na nossa vida e querer jogar na lata de lixo, querer jogar no fogo, querer rasgar. Quantos de nós já não passamos por isso? Das pessoas querer pegar a nossa vida e rasgar a nossa vida como se fosse um papel. Pegar a nossa história e queimar, destruir com palavras, traições. Quantos de nós já não sofremos isso? Porque o diabo queria que Jeremias desacreditasse de Deus, do chamado dele, do ministério dele.
do propósito que Deus tinha para a vida dele. E essa é a intenção de Satanás. Essa é a intenção das pessoas que são usadas por ele. Tem pessoas, o inimigo vai usar pessoas para tirar você da presença de Deus, para tirar você do propósito de Deus. Pessoas muitas vezes vão te ferir, vão falar uma palavra para você que é pior do que um tapa. Você não serve para... Você nunca vai ser. Você não vai ser alguém. Isso não é para você. Você é pobre. Você é uma pobre coitada. Você é um derrotado. Isso eu estou falando pessoas. Fora o diabo, ó. Muitas vezes no nosso pensamento. Isso não vai dar certo. Isso não vai chegar em lugar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você nasceu para sofrer. Você vai morrer com essa enfermidade. A sua vida daí para baixo. As pessoas querem fazer isso com a gente. Satanás quer fazer isso com a gente. Pegar a sua história, pegar a sua chamada, pegar o seu propósito, pegar a tua vida, a tua família, o teu filho, né, Mari? O teu casamento, ele quer rasgar, quer atirar no fogo. E isso desanima, irmãos. Tem hora que dá vontade da gente parar mesmo. Tem hora que dá vontade de você desistir mesmo. Tem horas, tem horas que você faz assim, ó. Você e a sua cachola aqui, você fala, isso não é para mim mesmo. Eu tenho que me conformar mesmo. Eu não nasci para ser feliz. Não, eu nasci para ser pobre mesmo. Tem hora que você concorda com isso. Eu não tenho chamado, não. Eu não sirvo para fazer a obra. Eu não sirvo para pregar. Não, isso não é para mim, não. Esse negócio de igreja, de ser crente. Tem muitas vezes, tem hora que você concorda com isso. Mas Deus me chamou aqui nessa noite para dizer para você, você vai escrever outra história. Aleluias. Deus tem outra história para você. Não fica você pensando que aquela que rasgaram, que lançaram no fogo, aquela que falaram de você é a história verdadeira. Mas nessa noite Deus está me usando para te dizer, Ele tem outra história para você. Levanta as suas mãos, ai meu Deus do céu. Ele tem outra história para você. Deus vai escrever uma nova história, palavras por palavra. Porque o que falaram a seu respeito, o que o diabo falou de você, tentaram rasgar a sua história, não é? Tentaram queimar a sua história, não é? Mas Deus está falando, eu tenho outra história. Você vai escrever de novo, você vai fazer de novo, você vai se levantar de novo, você vai tentar de novo, porque agora você vai acrescentar muitas outras coisas mais. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Levanta, fica de pé, meu Deus dos céus. Deus está falando nessa noite. Não importa quantas vezes o inimigo tentou fazer você parar, não importa se ele rasgou, se ele queimou, o que importante é você estar disposto a se levantar. Deus é poderoso, irmãos. Essa história sua não
não vai terminar assim. Mas Deus vai escrever outra página. Aleluias. Aleluias. Estou vendo a gente chorando aqui. Você vai escrever outra página. Deus tem outra página para você. Só que é diferente agora. Porque Ele vai acrescentar muitas outras coisas. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Quantos acreditam nisso? Meu Deus dos céus. Coloca a mão no seu coração. Oh, aleluias. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora, querida. Paga as luzes, por favor. Paga as luzes, meu Deus.